Graça e a paz, irmãos. Convido você à leitura da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Esses versículos nos dizem assim: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, uma coisa interessante nessa carta de Tiago é o seu aspecto prático. Ele chama muito a atenção a respeito da coerência do comportamento cristão, principalmente para tratar sobre a confissão de fé e as nossas atitudes. Então, para tratar mais sobre isso, nos capítulos seguintes, nos versículos também, é necessário que ele então fale da tentação que age em nós. Veja, irmãos, que no nosso versículo de hoje, a argumentação principal de Tiago é de que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Irmãos, nós temos uma tendência de ficar culpando os outros pelas nossas falhas, de ficar jogando a culpa dos nossos erros em cima das pessoas que estão ao nosso redor, até às vezes daqueles que estão longe de nós. Nós gostamos, naturalmente, de ficar justificando os nossos pecados, lançando a culpa sobre os outros. Veja que isso é algo que aconteceu logo após os eventos narrados em Gênesis capítulo 3, no próprio evento ali do pecado de Adão e Eva. Quando Eva e Adão eles comeram do fruto proibido e Deus então os confronta e pergunta para Adão: Adão, o que é que você fez? Ele fala: olha, foi a mulher que tu me deste. Quando pergunta então a Eva: Eva, e aí, o que é que você tem a dizer? Ela fala: foi a serpente. Deus não dá chance à serpente falar, o diabo falar. Então, irmãos, nós percebemos que desde o primeiro pecado, essa tentativa de lançar a culpa sobre o outro e não reconhecer a própria falta é uma tendência dentro da humanidade. E alguns aqui, conforme nos diz Tiago, chegavam até ao cúmulo de tentar culpar o próprio Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Mas quem faz isso, quem tenta culpar a Deus pelos seus próprios erros, ignora a santidade divina. Por Deus ser totalmente, plenamente, perfeitamente santo, ele não pode ser tentado. Não há cobiça no ser de Deus que faça com que ele seja tentado. Ao contrário, Deus é juiz sobre o pecado. O pecado é o resultado da tentação que foi consumada. Deus é o juiz sobre o pecado e não vítima da tentação, não vítima do pecado. E por causa da sua santidade, da mesma forma que ele não pode ser tentado, Deus também a ninguém tenta, é o que diz Tiago aí no versículo 13. Então não é argumento das pessoas falar, olha, eu não tive jeito de fugir da tentação porque foi o próprio Deus que colocou nessa situação. Ninguém pode ser colocado. Ninguém pode usar desse argumento. Então, irmãos, diante dessa perfeição de Deus, nós temos que reconhecer a nossa imperfeição. O que o homem tem que fazer é reconhecer o seu fracasso, a sua fraqueza, a sua debilidade, como diz aí o versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Nós somos tentados por aquilo que está dentro de nós, por aquilo que habita no nosso coração, pela corrupção que está instalada na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa. Nós somos tentados porque naturalmente nós gostamos de afrontar aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é santo e que é verdadeiro. Há uma cobiça, um desejo pelo mal que reside em cada um de nós. E essa cobiça, esse desejo nos faz olhar com prazer para aquilo que é pecaminoso.
Aqui, irmão, nós vemos que todos os seres humanos estão na mesma condição. Como diz Paulo lá em Romanos 3:23, todos pecaram e estão carentes, necessitados, estão destituídos da glória de Deus. A situação da corrupção da natureza humana, do coração humano, é uma situação que afetou todos os homens. E então nos diz Tiago que essa cobiça, quando ela então é atraída pela tentação, ela é atraída até a tentação, ela nos faz pecar. E é esse pecado então que produz a morte. Porque como também diz Paulo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A consequência natural, o pagamento daquele que peca é a morte. Então deveriam perguntar: o que é que eu faço? Qual é a solução para essa situação? E a Bíblia também nos revela. A mesma palavra de Deus que mostra o nosso erro, que mostra a nossa situação, é a palavra de Deus também que aponta para a solução e aponta para a salvação. E ela nos diz que nós precisamos olhar para aquele que foi o único homem que nasceu sem a corrupção do pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nós temos que olhar para Jesus, que cumpriu de forma perfeita a lei de Deus e por isso nunca pecou. Nós temos que olhar para ele, que morreu na cruz para nos resgatar e pagar o preço da nossa redenção. Ali na cruz ele pagou, ele quitou todo escrito de dívida que havia contra nós. E agora, então, a partir do momento que cremos no seu nome, a partir do momento então que vivemos para a sua glória, que nos rendemos aos seus pés, nós somos capazes de resistir ao pecado, porque o poder que opera em nós é através do seu Espírito Santo. A grande mensagem da Bíblia, irmãos, é que em Jesus há vitória sobre a tentação. Por meio de Jesus há vitória sobre o pecado. Porque o Filho de Deus resistiu a toda a tentação. O Filho de Deus destruiu o poder do diabo. Ele destruiu o poder do pecado. Ele destruiu o poder da morte e garantiu a nossa redenção. Por meio do seu nome, temos também operando em nós o poder do Espírito Santo, que nos capacita a vencer a tentação e assim também vivermos para a sua glória, a andarmos em santidade e caminharmos na perfeição, porque, como disse Jesus, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Que Deus nos abençoe e nos encha da sua graça. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Louvamos-Te, Te adoramos, porque, embora sejamos completamente falhos, imperfeitos, cheios de fraqueza, tendenciosos ao pecado, tendenciosos a cair em tentação, o Teu Filho morreu ali na cruz para nos salvar desse cativeiro, para nos salvar dessa escravidão e nos dar uma liberdade para vivermos em santidade. Abençoa o nosso coração e enche-nos da Tua paz. Fortifica o nosso espírito. É o que nós pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.